Volta, meu bem, volta. Ai. Vamos lá, começar tudo de novo. Pronto. Agora foi. Nós estávamos falando sobre a angina de peito, né? Que nada mais é do que aquela dor que antecede geralmente o nosso infarto agudo do miocárdio, certo? Deixa a tela abrir, que ela não está com vontade agora, né? Aí. Então, o que acontece? O nosso coração necessita, né, de oxigênio, dependendo mais ou menos. Isso é devido ao esforço físico que a gente está fazendo naquele momento, né? Então, se a gente tiver um trabalho pesado ou que exija um esforço físico maior, ou frente a um exercício físico mesmo que a gente se dispõe a fazer, né? Isso tudo aumenta o batimento cardíaco, acelera esse batimento cardíaco e, consequentemente, o coração necessita de uma força de bombeamento maior para mandar mais sangue oxigenado, né, irrigado e nutrido para o resto do corpo. Porque a necessidade, o gasto calórico de todos os músculos e dos órgãos, que todos trabalham conjuntamente, aumenta. Então, consequentemente, a atividade do coração também vai aumentar. Tá? Aí, o que acontece? O coração também exige um pouco mais de oxigenação para ele trabalhar melhor, tá? A angina, ela está relacionada diretamente a isso. Então, ó, os esforços físicos e as emoções aumentam a atividade do coração, que por essa razão, obviamente, necessita também de mais oxigênio, né? Quando as artérias do próprio coração se tornam mais estreitas, ou existe aí uma obstrução que impeça o aumento da chegada de sangue no músculo cardíaco, para satisfazer a maior necessidade de oxigênio, pode produzir-se uma pequena isquemia e, como consequência, a dor. Então, quando a gente aumenta o trabalho cardíaco, a oxigenação tem que ser maior, o coração já está com uma restrição, né, da passagem do sangue por ali. Quando essa restrição se torna mais exacerbada, mais aumentada, o músculo, ele sofre uma pequena isquemia. O que é isquemia? É uma redução da oxigenação, da passagem do sangue. Não é um interrompimento, uma interrupção, mas uma diminuição, tá? Então, parte daquele músculo necessita de mais sangue para ter mais oxigênio e mais nutriente, não vai chegar para ele, tá? Se ao repouso não faz tanta diferença, mas ao esforço faz, a gente começa a sentir um desconforto, né? Que é o quê? É a angina de peito, que é a dor. Dor por quê? Se o músculo ele não é oxigenado e ele não é nutrido, ele entra em sofrimento e atinge ali os indicadores de dor mesmo, dor física. Então, o músculo entra em sofrimento, que nada, pessoal, põe mudo aí, que nada mais é do que a angina, a dor em si, tá? Geralmente, a angina, ela ocorre frente a um esforço, tá? Ao repouso, quando a pessoa está tranquila, não sente dor. A não ser alguns casos tão avançados que a pessoa tem dor ao repouso, ao mínimo esforço. Então, o fato dela se levantar para ir ao banheiro, para ela já é um grande esforço. Por quê? O calibre do vaso está muito pequeno.
está muito obstruído, tá? Então, um pouquinho que o coração exige mais de bombeamento sanguíneo, já não consegue atingir. Então, a angina aparece a pequenos esforços, tá? Então, aqui, ó, de novo, a placa de ateroma, tá? Diminuindo, ó, o calibre do vaso. O sangue ainda está passando. O sangue ainda está oxigenando aquele músculo. Mas quando um esforço é maior, esse vaso necessita de um bombeamento maior de sangue mais rápido. Então, ele faz uma vasodilatação para quê? Aumenta o calibre do vaso para ir mais sangue. Como eu expliquei para vocês, as placas de ateroma enrijecem esse vaso. Então, ele perde a sua capacidade de abertura e a sua capacidade de fechamento. Então, a exigência de sangue não vai alterar em nada o calibre do vaso. A não ser o quê? Vai passar a mesma quantidade de sangue que já estava passando. E isso não será o suficiente para oxigenar o que vem depois da formação Evelyn, vai da fazer o placa. suco, que daqui a pouco eu vou almoçar. Evelyn, você está estudando. Pessoal, põe mudo. Quais são os sintomas mais comuns dessa angina, tá? A dor, ela pode se manifestar também no ombro esquerdo ou por baixo da parte interna do braço esquerdo, tá? Então, às vezes, dói somente o ombro ou a parte de baixo do braço, a gente sente também. Como eu falei para vocês, nas costas, na garganta. Algumas pessoas já relataram dor no maxilar e nos dentes, algumas vezes. Isso é muito raro de acontecer, mas acontece, tá? E também na parte inferior do braço direito. Lembra que o nosso coração não está localizado completamente do lado esquerdo do peito? Ele está com uma grande parte do lado esquerdo, mas o coração também tem sua localidade na parte direita. Então, algumas pessoas podem sentir um desconforto no braço direito também, tá? Como que é? Muitas pessoas descrevem a sensação como um mal-estar, não como dor diretamente. Como uma coisa ruim, sabe? Você, nossa, com uma coisa ruim, uma angústia no peito, um aperto no peito, mas não uma dor intensa em si, tá? A angina de peito aparece de forma característica durante, ó, um esforço físico. Dura só alguns minutos e desaparece com repouso. Então, a pessoa só sente frente ao esforço físico. Se ela parar o esforço, logo depois, os batimentos cardíacos vão diminuir, a exigência sanguínea diminui, a dor passa, o desconforto passa, tá? Algumas pessoas podem prevê-la, pois conhecem com que grau de esforço ela lhe aparece, mas para outras, os episódios são imprevisíveis. Então, quem já tem essa angina de peito há algum tempo sabe que se for daqui lá na esquina, ela vai sentir dor. Então, o que ela faz? Ela vai daqui lá na esquina ou bem mais devagar, ou ela anda até a metade do caminho, para, respira, deixa o batimento cardíaco se restabelecer, como se voltasse ao repouso, e aí termina o seu trajeto novamente, tá? Isso são poucas pessoas que já conseguem reconhecer essa angina. Outras, não. Outras fazem o esforço físico e vai jogar bola, por exemplo. Vai jogar bola, aquele sedentário que reencontra uma turma de amigos e vai jogar sua bola. Então, quando ele começa a jogar bola, 5, 10 minutos de tempo, ele já começa a sentir essa dor. E muitas vezes ele não sabe nem de onde que está vindo, tá? A angina de peito é com frequência mais grave quando o esforço se faz depois de comer. Então, quando a gente come, a gente tem que ter uma irrigação maior em algumas áreas do nosso corpo, né? Para fazer a nossa digestão. Então, isso, muitas vezes, já é o suficiente para a pessoa já sentir a angina. Então, como eu disse, aquela angina, pequenos esforços, seja ele bobo que for. Quem mora em um sobrado e sobe do térreo para o segundo andar, sente dor. Ou você começa a sua alimentação, o corpo exige um pouco mais de oxigenação em certas partes, o coração começa a trabalhar um pouco mais, a pessoa já começa a sentir o desconforto. Isso são graus, assim, bem avançados, tá? Caminhar contra o vento ou sair de uma casa quente para um espaço onde o ar seja frio também pode provocar angina de peito. Por quê? Quando a gente pega uma rajada de ar mais frio ou se desloca de um lugar mais quente para mais frio, tem uma contração
das artérias para manter, lembra que eu falei para vocês, a temperatura corporal. E aí, essa pequena contração dessas artérias, principalmente as periféricas, né, aumenta um pouquinho a exigência do fluxo sanguíneo. Isso já é o suficiente para a pessoa sentir dor. E o famoso estresse emocional também pode desencadear dor, né? Ou se você já sente dor a qualquer mínimo esforço, o estresse ele aumenta essa sensação. Às vezes, uma forte emoção, mesmo que você esteja em repouso, ou um pesadelo durante o sono, pode provocar o aparecimento de angina. Isso é o que eu falei para vocês, mas em casos avançados, tá bom? Qual que é o tratamento? Gente, sempre adotar a medida preventiva da doença de artéria coronariana, né? Para retardar o quê? A sua progressão, o aumento daquela placa, né? Ou atitudes que a gente consiga reverter. Como? Deve-se fazer face às causas conhecidas da doença, que são os famosos fatores de risco, que devem tratar-se o mais cedo possível. E vários fatores que têm a ligação principal com o quê? Com a pressão arterial elevada e os valores aumentados de colesterol. O hábito de fumar também é completamente, gente, o fumo, o tabagismo, ele não serve para nada, tá? Ele só agride o coração e pulmão e o resto do nosso corpo. Então, sempre, sempre, deixem de fumar. Quem fuma, dê valor à sua vida, para de fumar. O tratamento da angina de peito depende muito também da gravidade, né? E da estabilidade dos sintomas. Quando os sintomas já são estáveis, que são, além disso, leves ou moderados, o mais eficaz é reduzir, como eu disse para vocês, os fatores de risco, né? E usar alguns medicamentos para ir destruindo aquela placa de ateroma, para ir fazendo um controle desse colesterol circulante, né? Para evitar a pressão alta, que a pressão alta aumenta a necessidade do fluxo sanguíneo para partes do corpo, assim diminui a angina, tá? Agora, quando os sintomas já são graves ou se agravam rapidamente, geralmente a internação hospitalar ela tem que ser rápida e o tratamento farmacológico também. Para quê? Porque a angina de peito em repouso ou quando se agrava rapidamente, pode ter certeza que logo após ela vem um infarto aí. Então, para prevenir o infarto, a gente já começa a tratar essa angina. Tá? Então, a angina a gente trata com dieta, com exercício, com tratamentos e dependendo da causa, já se faz uma angioplastia, já se faz a colocação de um stent ali, antes que seja necessário evoluir para uma ponte de safena. E caso seja necessário também fazer uma ponte de safena, ela já é feita antes mesmo do infarto, tá? Prevenção para doenças do sistema cardiovascular. Eu acho que vocês podem ter percebido, né, que eu já venho falando sobre o quê? Qualquer que seja o tipo de lesão cardiovascular, a gente sempre cai na mesma reabilitação, que é o quê? A prevenção dos fatores de risco. Então, aqui nada mais é do que um resumo, que é o tabagismo é uma das principais causas de doenças cardíacas, como eu disse para vocês lá atrás. Por isso, parar de fumar, gente, é imprescindível. Não existe a prevenção de doenças cardiovasculares numa pessoa que continua fumando. É impossível, tá? Praticar exercícios físicos regularmente, controlar principalmente a pressão arterial, níveis de açúcar e gordura no sangue, tá? E para quê? Esse controle é feito através de quê? De visitas periódicas ao endocrinologista, ao seu cardiologista, né? Para quê? Para que a gente consiga fazer um acompanhamento correto. Praticar o exercício físico, como eu já disse para vocês, e ter um cardápio mais saudável diariamente, tá? Podendo sim ter um dia ou outro de lixo, que a gente chama, de ter os seus abusos, mas assim, manter a maioria dos seus dias com um cardápio saudável, livre de gordura trans, de gordura saturada, de fritura, de fazer uso de carne branca, carne de peixe, carne de frango, ou mesmo uma carne de vaca, ingestão de verduras, de frutas, de leguminosas, né? De
comidas saudáveis. Visitar um nutricionista, nem que seja assim, não precisa fazer um acompanhamento, mas aprender o que é bom de ser ingerido, o que não é, né? Como que deve se alimentar durante o dia, não resumir a sua alimentação em em pequenas refeições ao dia, mas de grandes porções. Então, se resumir, por exemplo, tem pessoas que só almoçam e janta, não tomam café da manhã, não faz uma alimentação no meio do dia. Então, como a vida se resume em duas refeições apenas, ela come uma quantidade muito grande de comida para poder se manter o dia inteiro sem fome, né? Isso é errado, porque a gente acaba comendo muito e comida ruim. Fazer exames periódicos, né? Se você já tem essa predisposição genética ou se você já tem 3, no mínimo, dos fatores de risco, você tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer exames periódicos. Para quê? Para que você não descubra essa doença quando ela estiver numa forma mais evoluída, tá bom? E lembrando, infelizmente, a partir dos 40 anos, a incidência de doenças cardíacas é maior. Pelo envelhecimento em si mesmo e pelas práticas que a gente acaba pagando da nossa vida mais nova. Geralmente a gente não faz exercício, come mal, mas enquanto a gente é mais novo é tranquilo. Então, a partir dos 40 já é um sinalizador de que as doenças cardíacas podem estar aparecendo com mais frequência, tá? E se você também tem histórico familiar, se um vô ou um tio tem sopro no coração, ou já teve infarto, ou teve muitos casos de angina, ou tem uma predisposição genética à formação de placas de ateroma, isso também é um outro sinalizador para que você faça um acompanhamento com o seu cardiologista, tá bom? Então, a prevenção deve ser feita o quanto antes, gente. O sucesso da prevenção é quanto mais inicial, melhor, tá bom? Então, nós finalizamos aqui a nossa parte do sistema cardiovascular. Quinta-feira nós vamos nos concentrar na nossa revisão, fazer a nossa prova e depois nós damos na outra semana a continuidade do nosso conteúdo do segundo bimestre, tá? Que é o que eu falei, eu vou ter que dar uma aceleradinha porque tem muita coisa para a gente ver ainda, tá? Então tem sistema digestório, tem gastrointestinal, nós temos sistema urinário, sistema linfático que eu quero mostrar para vocês, tá? Então nós temos um conteúdo legal ainda para o nosso segundo bimestre, certo? Essa aula eu já tinha disponibilizado para vocês semana passada, então tá aí, foi só a finalização, correto? Bom, então, tenhamos uma boa semana. Sugiro a vocês, façam uma revisão, um estudo, coloquem as perguntas escritas para que a gente consiga tirar essas dúvidas semana que vem.